E aí, pessoal, tudo bem? A gente está no nosso quinto e último vídeo sobre industrialização. Então, nos outros vídeos, a gente tentou tratar sobre... Não, a gente tentou tratar sobre a caminhada da indústria no mundo, né? A gente viu a pré-industrialização na Idade Média, a gente viu a primeira e segunda Revolução Industrial, a gente viu a terceira Revolução Industrial, que influenciou muito o Brasil, né? A gente não chegou a tratar sobre o Brasil. A gente vai para a quarta industrialização, a gente tenta observar sobre as nuances do como que vai ser o mundo daqui para frente, né? Sobre essas novas tecnologias, só que a gente não falou sobre o Brasil. Então esse vídeo vai ser curto, ele vai ser bem simplório, porque vocês vão ver isso em geografia, vão ver isso em história, tá? Eu não vou ficar focando demais naquilo que a gente conseguiu focar nos outros vídeos sobre a energia, mas é só para tratar da linha temporal sobre como que o Brasil se industrializa, tá? A gente sabe que a industrialização do Brasil é tardia, ela é bem atrasada, ela vai passar a ocorrer principalmente aí depois da Primeira Guerra Mundial, entre a Segunda Guerra aí, né, no período entre guerras com Vargas, mas tem algumas coisinhas que a gente pode tratar antes desse momento da indústria do Brasil, né, de como que ele se industrializou. Então a gente vai para o século aí 19, 1800, porque a gente tem nessa época a escravidão, né? Nós estamos numa época que trouxe muitos escravos para cá por causa do café. A gente já tinha trago muito café, muito escravo por causa do ouro, tá? Então a gente está com café agora em São Paulo, em Rio de Janeiro, indo agora para São Paulo, por causa da Terra Roxa. Mas por que eu estou falando isso? Por dois motivos. Primeiro, quando a escravidão começou a ser proibida pela Inglaterra, né, forçando a ideia da escravidão ser proibida, o Brasil cria uma lei que a gente chama de Lei de Terras, de 1850. A gente já tem uma cultura brasileira, vinda dos portugueses, né, de exploração, de monocultura, tá? Cana-de-açúcar, café, as drogas do sertão, que a gente já conhece. E essa Lei de Terras, ela impossibilita o acesso à terra por qualquer um. Então dificulta muito o que a gente entende como reforma agrária e facilita muito essa ideia da monocultura. Por que isso é importante pensar agora? Não só por causa da escravidão, ou por causa da formação de favelas mais tarde, ou porque a terra é tão cara no Brasil. Não é só por causa disso. Aqui a gente tem que entender que essa facilitação de acesso à terra só pela elite, isso possibilita aumentar o que a gente conhece como monocultura. Esse resultado de lei de terras a gente consegue, por exemplo, traduzir onde hoje é o centro-oeste, né? Onde se planta soja, onde tem o cerrado sendo desmatado para o acesso ao gado. Tem muita herança dessa questão da monocultura e da terra. Tá? E aí a gente vai falar sobre o café. Então na virada do século a gente já tem o café como o principal produto exportador do Brasil. E esse café, ele vai, os donos, né, os grandes produtores do café, vão usar esse dinheiro para trazer muitas inovações. Então as estradas de ferro, quando chegam no Brasil, na época do Barão de Mauá e outros aí, elas estão focadas no escoamento desse café, né, que agora está ali no Vale do Paraíba, ali em São Paulo, até chegar em Santos, quando o Porto de Santos começa a se tornar extremamente importante. Então nós temos no Rio de Janeiro já algumas estradas de ferro, nós temos em São Paulo crescendo essas estradas de ferro, muito vindo do dinheiro do café. Na virada do século nós temos então a Primeira Guerra. Já quando a Primeira Guerra começa a ocorrer, o que o Brasil exportava? Café. O café ele não é um produto tão interessante assim para os países de fora. Numa guerra você não produz, você vai produzir o quê? Arma. E café não é arma. Então, por causa disso, cai a produção cafeeira do Brasil, a gente entra numa crise, né? A gente vai ter um pós-guerra, a crise de 29, que vai piorar mais ainda a crise no Brasil, e a gente chega então com Getúlio Vargas. Vargas, quando assume, ele começa então a trazer uma nova ideia, porque já que os países de fora que mandavam para a gente os produtos já industrializados, eles não vão mais poder mandar por causa da guerra, está no pós-guerra, período de reconstrução, Vargas agora vai começar o que a gente chama de substituição de importações. Isso vai ocorrer muito em São Paulo. Substituir aquilo que a gente já estava acostumado a importar, né? Então, em São Paulo, nessa região ali, começa então, através da era Vargas, né, o poder do governo, começa então as estatais gigantescas que começam a influenciar naquilo que a gente entende como indústria de base, que seria o necessário, né, fazer o alicerce aí para mais tarde, quando o JK aparecer, né, der certo em outras áreas, as indústrias, as grandes montadoras, né, os bens de consumo não duráveis assim. Então a gente vai ter as indústrias de base com a CSN, o CNS, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Nacional Siderúrgica, nunca lembro qual que é, se é invertido, enfim. A CSN, ela vai ser feita no Rio de Janeiro, lembrando que Minas Gerais já tem muito ferro, né, o quadrilátero ferrífero, então eles vão conseguir conectar Minas Gerais
com o Rio de Janeiro. Eles conectam Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Então, de Minas Gerais sai o ferro, vai para o Rio de Janeiro, transforma em aço. O aço vai, então, agora para São Paulo. E em São Paulo, a gente começa com grandes indústrias aí. Então, a gente tem o petróleo, né? Vargas descobre o petróleo aí. Então, o petróleo já começa a se tornar uma grande potência de energia no Brasil. Então, a gente já tem as indústrias, a siderúrgica, e a gente tem começando a construir as gigantes hidrelétricas, né, para poder fazer com que essas indústrias vá para frente. Então a gente já tem aí depois JK. A JK tem algumas características, né? Ele usa o capital privado, ele abre as portas do Brasil para as montadoras virem para cá, carros, né? E junto com o governo, porque o governo é que vai construir as grandes rodovias, né? E vai continuar até o período militar. Por quê? Porque se as indústrias de capital privado vêm para poder montar, a gente já tem aço, a gente tem uma mão de obra que não é qualificada, portanto a mão de obra é barata, esses carros têm que andar em algum lugar. Então o governo entra com dinheiro para poder construir as rodovias, enquanto do lado de fora vem as montadoras, né? A GM vai vir para cá, a Chevrolet, né? A Ford vai vir para cá, a Fiat, né? Vai abrir em Belo Horizonte a sua. Então, se não tiver rodovia, não tem para quem vender carro. Na medida que eu vou abrir nas rodovias com o governo, que é essa junção de capital privado, que é as montadoras junto com capital estatal, vai facilitar essas montadoras acelerando o processo de industrialização, principalmente no Sudeste, obviamente. Construção civil, né? Brasília vai ser construída nessa época, mais aí uma empresa gigantesca, uma área, né? Um setor industrial de base gigantesco, aí Brasília vai ser construído, então vai ter que rasgar rodovias em direção a Brasília. Depois a urbanização, porque a gente tem Getúlio Vargas, JK, ele vai influenciar demais a saída das pessoas da roça para a cidade, porque assim você consegue consumir mais carros e consegue aumentar o consumo, né? Uma população mais urbana, ela vai consumir mais. Então você vai ter uma facilitação muito grande de JK para poder fazer esse que a gente conhece como êxodo rural dos anos 50 em diante, tá? Os eletrodomésticos, esses bens de produto, os bens de consumo duráveis, eles vão começar a surgir principalmente a partir dos anos 60, tá, pessoal? Dos anos 50, dos anos 60. E aí, a ditadura militar, quando já chega a partir de 64, a gente vai ter o que a gente chama de milagre econômico, muito influenciado pelo FMI, né? Os empréstimos que a gente consegue pegar o FMI, o petróleo não estava caro, então a gente consegue crescer, pasmem vocês, quase 10% ao ano, tá? O Brasil consegue crescer quase 10% ao ano. Vai aumentar então as rodovias, a Transamazônica, Rio-Niterói vai ser construído, tá? E aí a usina de Itaipu, extremamente importante, porque a usina de Itaipu é construída junto com o Paraguai, né, meio a meio ali, vai praticamente trazer a energia para São Paulo e potencializar o aumento, né, do ABC paulista, que já existia, mas ele não tinha tanta força por causa dessa falta de energia, existe uma carência de energia. Agora, se você tem rodovias, você tem um acesso muito facilitado, você tem agora energia vindo de Itaipu, que na época, né, era a maior do mundo, a China vai construir a maior que a Itaipu depois, isso facilita demais atrair indústrias e potencializa essa produção. Daí aumenta mais o consumo de eletrodoméstico, até chegar à crise do petróleo. A crise do petróleo aí, a partir de 75, 76, né, vai acabar fazendo com que o mundo entre aí numa crise no capitalismo. O Brasil vai afundar mais ainda, porque a nossa dívida do FMI era muito grande. Essa dívida vai ser cobrada e a gente vai sentir ela muito forte, principalmente por causa dos juros, a partir da década de 80, que a gente chama de década perdida. Essa década perdida de 80 vai vir com os presidentes, né? O primeiro presidente que não é eleito, mas ele vai ter essa saída, né? A transição, época das diretas já, a transição do governo militar para o governo democrático. E aí vai ter a primeira eleição, Tancredo Neves vai ganhar, ele acaba morrendo, ele não assume, Itamar Franco aparece. A gente tem essa década perdida junto com vários planos estranhos que tentam acabar com essa inflação que dependendo do ano passou até de 1000%, que é um absurdo. Imagina uma coisa valer R$10 agora e depois valer muito mais de 1.000, isso é muito absurdo, é uma coisa sem lógica de imaginar, por isso que eles ficam trocando os planos para cortar os zeros das notas, e aí vem até Itamar Franco, que é aquele cara que ninguém sabia que existia, ele era vice, ninguém esperava que o vice fosse tão importante, nem na nossa época atual, né, que a gente já percebe que os nossos vices são muito importantes aí, né, depois de 2013, né, para quem entende, mas Itamar Franco assume esse governo
e ele traz então o Plano Real junto com o Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde vai virar o presidente, e ele consegue estabilizar a moeda. E ele vai, não só a moeda, não é só o Plano Real que Itamar Franco faz, uma coisa que pouca gente sabe, né, uma coisa que não é comentado tanto, é que o Itamar traz de volta o que a gente conhece como carro popular. Os carros fora do Brasil, eles tinham tecnologias mais avançadas, mas o Brasil não tinha dinheiro suficiente para comprar esses carros. Então, a indústria automobilística, depois dos anos 70 e 80, ela tinha dado uma queda. E aí ele voltou com essa ideia de trazer o carro popular que vai inundar as ruas. O Fusca é um exemplo, né? Ele tem até fotos com o Fusca aí, um exemplo de como que esse carro ele vai conseguir alavancar a economia brasileira. Então, a industrialização brasileira ela vai passar por esse período, o período de espacialização, né, quando ela consegue espalhar a indústria para o território brasileiro, tem muito a ver com o Nordeste, que a partir dos anos 2000 ele começa a se industrializar, principalmente o Ceará, com novas fontes de energia, né, como a energia eólica. Zona Franca de Manaus, que no período militar eles liberaram, qualquer empresa que consiga ir para lá paga menos imposto para o governo. Por exemplo, a Yamaha, ela faz isso muito bem, ela produz suas motos lá e depois mandam para cá. Mas assim, essa parte do Brasil que a gente considera como o Brasil intermediário, né, que ele vai se tornar um país emergente, isso fica para uma outra aula, tá, pessoal? Isso aqui é só para você ter uma noção de como que é a linha do tempo da industrialização brasileira, ok? É isso, pessoal. Fica um abraço. Tchau.